Depois de ter. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Osmar Moreira, né? Então a gente vai trabalhar com o primeiro ano do ensino médio, né? Com a matemática, tá bom? Então a gente vai trabalhar com matemática, né? Primeiro ano, primeira série. Aqui nós temos, né, uma aula, exposição de representação gráfica, né? E ela é a aula 51 do nosso planejamento. Ok? Então, ela faz parte, claro, do nosso material de professor, né, de apoio ao professor. E, dando continuidade aqui, o objetivo dessas aulas é conhecer as diferentes formas de representação gráfica dos dados, ok? Interpretar informações presentes nos gráficos. Por quê? Porque é certo, né? Então, isso aqui simboliza que é certo. Certo é certo, que quer dizer o quê? Que é importante, né? Como você está se preparando para a prova Paraná, uma pergunta, né? Então, o conteúdo desse vai abordar os descritores, no mínimo, para isso. Prova Paraná, porque estamos aqui nesse ambiente de prova Paraná. Ok? Mas é claro, é importante também para conhecermos as diferentes formas de representar tudo aquilo que a gente já falou antes. Coleta de dados, né? Esses dados absolutos são trabalhados. E aí a gente transforma em dados relativos, que a gente fala dados manipuláveis, e aí a gente tem que apresentar o resultado, né? E a maneira prática de apresentação do resultado é através disso daí, de gráficos, ok? Um exemplo é esse aqui, ó. Quando está conversando lá, uma roda de amigos, e um deles fica irritado e diz: vai querer que eu desenhe? Né? Quantos já ouviram isso? Já ouviram bastante isso? Quer que eu escreva o que eu estou falando? Mas é mais ou menos isso. O que significa isso? Que algo já foi tão explicado, né, que já deveria ter sido entendido. Mas não entendeu. Então, que a próxima fase seria desenhar. Então, é exatamente isso que a gente faz aqui. Então, se o professor, né, de educação física lá, por exemplo, vai fazer coleta dos seus dados, né, altura, peso, é claro que você vai saber o seu, mas aí ele tem que explicar diante da escola, né, o peso médio dos alunos, a altura média dos alunos. Então, ele tem que pegar todos aqueles dados e fazer o quê? Uma manipulação, um estudo, né, para poder apresentar os resultados. E, assim mesmo, se não conseguir, de tanto falar, ele pode fazer com que seja desenhado, e a maneira de desenhar é fazer o quê? O gráfico. E mandar para a direção vai saber definir ali o que está acontecendo com as alturas, com os pesos, com o tamanho dos alunos que estão crescendo, se estão crescendo, essas coisas todas, conseguem tirar as deduções dos resultados através desses dados. Ok? Então, aí esse desenho é mostrar em forma de gráfico. Então, aqui, ó, o ditado popular diz assim: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ok? Fácil, né? É só um entendimento aqui. Mas, olha lá. Vamos à representação gráfica. A representação gráfica, é claro, vai fornecer uma visualização. E agora a gente vai se colocar como esses que vão fazer o gráfico.
Então, o que a gente tem que procurar fazer? Algo que atraia o visual. Por isso que quando a gente vê gráficos por aí, normalmente eles são o quê? Coloridos. Eles vêm em formatos de desenhos, que são chamados pictogramas. Em desenhinhos, né, que chama mais atenção. Né? O gráfico da chuva, vem lá, a nuvenzinha, chuvenzinha, tudo é formado para falar sobre esses gráficos aí, que são chamados pictos, né? Desenhos, atração. Né? Mas pode ver aqui que o primeiro gráfico que a gente faz, né, normalmente é um gráfico em linha, ele traz esse formato aqui de ligação, né? Tá ali uma seta, mas é para mostrar para você que a gente vai fazer uma ligação entre eles e aí se assemelha ao que a gente estuda em função. Quando vai fazer o gráfico da função, marca os pontos e faz a ligação entre esses pontos. Tranquilo? E aí, outro bem mais conhecido, né? Temos aqui esse gráfico aqui por setores, que a gente também popularmente chama ele de pizza. Né? Então, aí o que a gente quiser representar, a gente faz em forma de porcentagem. Por isso que a gente estudou porcentagem. Então, aí vai fazer os graus aqui em formato de porcentagem. Então, a função de um gráfico, portanto, é comunicar visualmente. Olhou, gostou. Os populares. Claro que quem tem interesse maior não é só o visual. Ele vai tirar os dados ali de dentro para poder fazer tomadas de decisões. Tranquilo? Então, aí, tipos de gráfico. Né? Temos aqui o gráfico em barras, né? E o gráfico em colunas. O que eles são? Eles são gráficos que são formados por retângulos justapostos, um colocado ao lado do outro, ou se não, um em cima do outro, com tamanhos que são as bases proporcionais. E o que quer dizer isso? Do mesmo tamanho, e a distância entre eles também tem que ser proporcional, né? Para poder ter a mesma distânciazinha, e é lá, o visual que está aparecendo, né, mais bonitinho, mais apresentado, né? Por isso que nós temos aqui, né, aquele desenho ali que significa que a gente tem o formato que interessa, a forma que interessa, como vai ser feito interessa, tá certo? Então isso aqui significa que o formato interessa. Por isso, essa proporcionalidade aqui. E a altura para o gráfico em coluna é a variação do que a gente chama de frequência. Né? Conforme aquilo que nós estamos estudando, vai variar. Aqui no nosso exemplo tem idade. E aí, essa variação de idade, né, que está aqui 14, 15, 16, 17 anos, e aí a quantidade a gente consegue ver aqui. Então, por exemplo, 15 anos, tem 12 pessoas naquele grupo ali. Tá? Mas ele pode ser apresentado também em forma de barra. Aí a gente fala assim, a coluna é deitada. Tá? O comprimento, né, diferenciado, podemos colocar em formato de porcentagem. Aí a gente que vai construir é que vai fazer o que melhor for para o gráfico. Ok? Então, é isso aí. E aqui temos um exemplozinho, né? Idade 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Aqui tem o número de alunos em cada um. Então, o que representa aqui o melhor gráfico? É na alternativa C, porque aqui estamos no formato de coluna, os 13 estão em formato de coluna, mas só que, como eu disse, a altura é dada pela quantidade que aparece aqui, a frequência. Entendeu? Então, os que têm aqui a idade certinha é o gráfico C. Tudo bem, gente?
Fácil? Então, é isso aí. Por hoje, a nossa aula é isso. Obrigado pela atenção de vocês.